É possível iniciar a declaração com o pedido como requesting to divert e adicionar o contexto como uma emergência depois, ou isso compromete a clareza? Deixa eu tentar entender a tua pergunta. Essa pergunta é muito boa e acredito que ela está associada à parte 2 da prova. Então, não é a declaração ali, porque quando tu fala declaração, tu vai estar falando de statement, que tem a ver com a parte 4, que é uma outra conversa. Mas eu acho que você está falando daquilo que a gente na escola chama de sistema ABC, onde na parte 2, nas situações, você tem que chamar o controle, reportar a sua pane e dizer a sua intenção. É isso? Se for isso, eu tenho uma notícia bem bacana para todo mundo estar vendo aqui, que justifica muitas pessoas não passarem na prova, por causa desse detalhe. E talvez você que está já vendo aqui, fala inglês pra caramba, talvez já tenha morado fora ou tenha experiência em inglês e reprovou em estrutura e não sabe por quê. Ou às vezes está acostumado a fazer o voo para fora, manda bem no inglês, ainda assim reprova. Pode ser por causa do que eu vou falar nesse vídeo. Atenção. A gente tende a achar que a parte 2 da prova, cujo nome é Interacting as a Pilot, seja a parte operacional, e de fato ela é. Mas não como a gente imagina. Sabe por quê? Porque essa parte da prova, ela não mede fraseologia. O erro da maior parte dos pilotos é achar que na parte 2 vai ser avaliado em fraseologia. E aí ele pega o quê? A MCA 116. Ou o DOC 9432 da ICAO para se basear. Só que ele não tem o padrão linguístico do DOC da prova ICAO. Ó que viagem. Ou seja, o documento de origem da prova, ele não é o documento de fraseologia. Então, se eu usar fraseologia pura, eu posso reprovar a estrutura por causa disso. Diogo, seja então mais claro e me dê um exemplo de fraseologia pura, né, que é utilizado na fraseologia, que reprova na prova ICAO. Claro. Control Act 123, requesting to divert do bird strike. Fraseologia é assim. Já tá tudo errado. Porque não existe do, existe do to. Na fraseologia tá do. E o requesting não tem conjugação verbal. Qual seria? Adapta então, professor, para o conceito do 1, 2, 3 da sua escola. Claro. Control Act 123, I am requesting to divert due to a bird strike. Se bem que aqui eu fiz o ACB, vou fazer em ABC. Control Act 123, I had a bird strike, I request to divert. Muito mais organizado, muito mais claro, sem nenhum erro de fala. Muitas pessoas reprovam em estrutura por causa desse detalhe que eu tô te falando nesse vídeo. Porque você não vai fazer isso uma vez na prova. Você vai fazer isso no mínimo 5 vezes. Por quê? Porque a prova ICAO, na parte 2, existem 5 situations e toda situation, em algum momento, você vai ter que chamar o controle, reportar a pane e dizer a sua intenção. A ordem dos fatores no notário produto, você pode fazer A, C, B. Chamar o controle, dizer a sua intenção e reportar a pane. Tanto faz. O importante é trazer esses 3 elementos. Às vezes ele fala say your intentions e você fala o que você quiser em relação à pane que tiver a ver com a situação, ou ele manda você informar algo específico. Então, muita gente que usa fraseologia pura, você viu que eu te dei um exemplo claro, e dentro da MCA 116, existe o do sem o do to, e existe o requesting sem conjugação de verbo. E eu entendo por que foi feito isso, para garantir celeridade na comunicação, né? Porque às vezes quando o setor está muito cheio, ou tem muita aeronave junto, ou tem informação meteorológica, ou em determinados aeroportos às vezes tem muito mais tráfego, a gente precisa de uma comunicação mais rápida. Mas na prova não é assim. Na parte 2, você tem que fazer o padrão feijão com arroz do 1, 2, 3 tijolinho, inclusive para as partes operacionais. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, não compromete a clareza se eu mudar a ordem. Se eu falar o que eu quero e depois da emergência, se eu fizer o ACB. A tua pergunta, em essência, foi: professor, se eu fizer ACB ao invés de ABC, vai comprometer alguma coisa? Não vai. Mas, partindo da premissa como você escreveu aqui, me baseando no que você escreveu, eu consegui então trazer uma explicação muito mais aprofundada para impedir que não só você, mas muitos que estão vendo aqui acabem reprovando a estrutura ou sendo penalizados por algo que eles nem sabiam que penalizava. Esse é um dos erros mais comuns quando a gente estuda somente com manuais ou somente com PDF ou com simulador ou com algum professor que não conheça a prova, que nunca tenha aplicado a prova. Isso compromete bastante não somente o entendimento daquele que vai te treinar, para você ser treinado certo, mas o seu próprio entendimento do que é certo ou errado. Muitas pessoas que reprovam em estrutura recorrem a livros de gramática, achando que isso por si só vai salvar a estrutura, mas não é. A estrutura obedece um outro critério. Se esse vídeo fez sentido para você, de alguma maneira foi legal e te ajudou, dê um like para eu saber que te ajudou, se inscreve no canal, ative as notificações para receber todos os conteúdos em primeira mão, siga a gente nas redes sociais, salve esse vídeo para ver depois e compartilhe com o maior número de amigos que você tem na aviação, para a gente continuar acabando com o pano preto em relação à prova ICAO. Thank you again for watching and see you around.